Graça e paz, querido. Eu quero meditar no Salmo 33, versos 18 e 19. A palavra de Deus diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. O que significa isso? Eu queria considerar que na nossa carência, na nossa necessidade, a gente espera em tantas pessoas, em tantas coisas, as boas notícias, dos telejornais, ainda mais agora, as coisas acontecendo, a gente quer saber como que está a Europa, como que está a China, como está os Estados Unidos, como que está o Brasil, como que está a nossa cidade. Mas eu queria falar com você, querido irmão, como está o seu coração? Diante das notícias, diante daquilo que a gente enfrenta, alguns lugares mais precários, alguns setores estão sofrendo bastante, há uma preocupação como que quase generalizada. Mas eu queria tirar um pouquinho a sua atenção das más notícias, da crise, e refletir comigo: quem vai cuidar de mim? Vamos imaginar que hoje você amanheceu tão preocupado, tão tenso, e olhou para a prateleira, olhou para a conta bancária, talvez a sua empresa não está trabalhando, não está funcionando como devia, e agora a sua alma começa a agitar, ficar ansiosa. Eu queria que a sua mente, seu coração voltasse para a palavra, que é um salmo de fé, de esperança, de um Deus Todo-Poderoso que quer cuidar da gente. Então, a obra do Evangelho é salvar eu e você, de nós mesmos, pela cruz de Cristo, e nos fazer ter comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus deve ser o nosso alimento, deve ser o nosso cuidado. Usufruir isso, gozar isso, é revigorante. Você está se sentindo revigorado nesses dias? O que preocupa você? Então eu convido você para experimentar essa graça que o salmista está dizendo. Ter um Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, que se interessa por você e que Ele quer cuidar de você. Lembre-se que tempo de crise é tempo de quebrantamento, é tempo de arrependimento, é tempo de conhecer a Deus, é tempo de avaliar a nossa vida com Deus, a nossa vida relacional, familiar, como que está a nossa fé cristã, se nós estamos de fato preparados. O irmão esses dias falou: pastor, eu estou vendo os crentes com medo de morrer. Não que a gente quer ficar doente, mas estão com medo assim, que é coisa como que exagerada. É um tema importante que talvez nós temos que pregar nos nossos sermões, Mas você está com medo de ficar doente? Não estou dizendo que temos que ficar, eu não quero. Eu estou cuidando, viu, irmão? Cuida você também. Mas não entra nessa loucura, não. Nessa doideira do mundo. Faz a sua higiene, faz os seus cuidados. Mas cada dia fala: Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Eu quero experimentar que o que domina o olhar do Senhor sobre a minha vida, segundo a oração e a confissão do salmista. O que significa? Tem um Deus que olha para mim, tem um Deus que se interessa por mim, tem um Deus que cuida de mim. Eu queria que hoje seu coração fosse infestado da convicção do Evangelho, da fé, da confiança. Porque Paulo, ele não tinha medo de viver nem de morrer. Se você tem medo de morrer, eu não gosto da morte, mas eu não tenho medo, porque eu sou da ressurreição, querido. Então falar que o olhar de Deus está sobre mim, falar que eu estou cuidado, provido, fui perdoado, justificado, lavado no sangue do Cordeiro, isso me dá força a cada dia. Agora, se você está acometido de alguma enfermidade, agora as pessoas só falam do coronavírus, a gente sabe que tem tanta doença que está matando as pessoas e a mídia nem fala nada, porque não dá ibope, e tem os enganadores de plantão aí que estão querendo tirar proveito. Mas esse não é o nosso tema. O nosso tema é que tem um Deus Todo-Poderoso que olha para nós. Não se sinta só, não se sinta esquecido, mas se sinta amado nesse momento, porque os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Temer, amar, adorar a Deus é o dia que vale a pena ser vivido hoje. Eu não sei qual é a circunstância que você encontra, mas precisa ser para a glória de Deus, que é o combustível. E ele vai dizer: para livrar a tua alma da morte. Primeiro a morte espiritual, a morte do pecado, que Cristo nos arranca, vivificando, fazendo você uma nova criatura, para você ser filho e filha de Deus.
e viver nesse mundo de uma maneira mais leve, tá bom? Então não tenha medo da morte, que Jesus venceu a morte. E ele diz mais, e no tempo da fome, ele vai conservar a sua vida. Não tema, filho amado de Deus. Se você nasceu de novo, as promessas do Senhor é sobre você. E lembre-se que Deus pode usar e quer usar a sua vida também na vida de outro. Mas a nossa fonte principal, o nosso bem maior, é porque tem um Pai Celeste que nos salvou e nos salva e nos consola pelo Espírito Santo da morte, do medo, da necessidade, da fome. Os olhos de Deus estão sobre mim. O Senhor tem nos agraciado. Eu louvo a Deus pela provisão que Ele tem ao seu povo em Cristo Jesus. Amado irmão, não se sinta desamparado, não se sinta desprotegido, mas se apegue ao Pai Celeste. Ele está olhando para você e Ele quer cuidar de você, tá bom? Deus abençoe, que a graça eterna e a ação do Espírito Santo continue abundante na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.